Bem, galera, vamos lá então, dando sequência aí à nossa correção, aula 4. Questão 16. Um processo de aeração que consiste na introdução de ar no líquido. Acontece do seguinte modo: uma bomba B retira o líquido de um tanque T1 e faz passar pelo aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%. Em seguida, pelo aerador A2, ganhando um novo aumento de volume de 10%. Ao final, ele fica armazenado num tanque T2, de acordo com a figura. Então, o que acontece? Olha, está aqui o tanque T1, vai passar pela bomba, passa por o aerador A1, ele vai ter um aumento aqui de 15%. Passa pelo 2, aumenta ainda mais 10%, tá? Depois ele se encerra, esse líquido é derramado aqui no tanque T2. Os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, sendo que a base de T1 tem comprimento C. Deixa eu já marcar aqui comprimento da base do T1. C tem largura L. Tá? Já vamos marcando ali na figura. E a base T2 tem comprimento C sobre 2. Então, T2 tem comprimento C dividido por 2 e altura L é 2L. Altura 2L. Deixa eu arrumar aqui. C sobre 2, o comprimento, e altura, largura, quer dizer, e largura 2L. Tá aí. Para finalizar o processo de aeração sem derramamento do líquido em T2, então a hora que chegar em T2, o volume que chegar em T2, né, saído de T1, terão que ser iguais. O responsável deve saber que a relação entre a altura da coluna de líquido que já saiu de T1, denotada por x, então a altura do T1 aqui é x, denotada por x, e a altura da coluna de líquido que chegou em T2, denotada por y, então no T2 a altura vai ter que ser y. Então ele tem que saber que tem que ter uma relação entre elas para que não tenha derramamento de líquido. A equação que relaciona as medidas das alturas y e x é dada por... Eu quero saber a relação entre essas duas alturas depois de todo esse processo, né? Olha, então lembrando que o volume de um prisma reto é a área da base multiplicado pela altura. Então, o que aconteceu aqui com o volume T1? Olha? Então, o volume T1, vamos chamar ele aqui de V1, tá? Inicialmente, então, o volume que vai sair daqui, ó, é o produto da área da base pela altura. Então, C vezes L vezes X. Então, este volume é C vezes L, que multiplica X. Ao passar pelo primeiro aerador, que é o A1, ele aumenta, de acordo com o enunciado, olha lá, ele tem um aumento de quantos por cento? Ele tem um aumento de 15%. Ó. Gente, o que é aumentar 15%? Né? É multiplicar por 1,15. Multiplicando por 1,15 eu tenho um aumento de 15%. Então, ao passar por aqui, olha, passou. Então, o V1 já vai corresponder a 1,15 do seu volume inicial. 1,15 de quanto? De CLX, que era o volume inicial. 1,15 vezes CLX. Tá? Ao passar pelo A2, ele aumenta mais 10%. Então, olha, passou pelo A2. Este volume V1, ao passar aqui, ele vai ter um outro aumento de 10%. Então, aumentar 10% é multiplicar por 1,1, olha lá. Então, seria 1,1 vezes 1,15, que era o volume anterior dele, CLX. Aí. Tá? Ao fazer essa multiplicação, este volume que vai chegar aqui
no tanque T2, olha lá, 1,15 vezes 1,1 vai dar 1,265. 265 CLX aí. Este é o volume que vai ser derramado dentro do tanque T2, olha lá. Tá? Bem, o volume do T2, de acordo com a figura, ele vai comportar aqui, ó. Então seria ó, a área da base, que é C sobre 2 multiplicado por 2L, multiplicado pela altura dele, que é Y, né? Volume de um prisma, produto da área da base pela altura. Simplificando aqui o 2 com o 2, este volume terá que ser igual a CLY, tá? CLY. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Igualar esses dois volumes, né? O volume que chegou com o volume que o tanque suporta, tá? Por que eu tenho que igualar esses dois volumes? Eu tenho que igualar porque não quero que haja derramamento, tá? Eu não quero que haja derramamento de líquido. Então tem que igualar. CLY igual a 1,265 CLX, ok? Aí aqui eu vou tirar a relação. Vamos ver o que dá para simplificar. Ó. O C com o C, né? Não. O L com o L. O que sobrou? Que Y será igual a 1,265x. Beleza? Então tá aqui a relação entre as duas alturas. Aí. O y será igual, para que não haja derramamento, 1,265 de x. Resposta se encontra aqui na alternativa A de Amora. Beleza, galera? Então tá aí a solução do nosso exercício 16. Envolveu aí, né, volume de um sólido geométrico, no caso de um prisma, e porcentagem, esse exercício. Tudo bem? Tá? Então tá aí, galera. Eu considero aí essa questão uma questão de nível médio. Show? Vamos lá então para a questão 17. Bem, aqui na questão 17 está dizendo o seguinte: uma loja de material de construção vende dois tipos de caixas d'água, tipo A e tipo B. Ambas têm formato cilíndrico e possuem o mesmo volume. E a altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Se R denota o raio da caixa d'água do tipo A, então o raio da caixa do tipo B é. Vamos lá, olha, volume de cilindro, tá? Vamos recordar aqui, ó, o volume de um cilindro é πr ao quadrado vezes H, tá? Isso aí é o volume de um cilindro. Olha, eu vou ter que igualar o volume dos dois cilindros, porque é o que está dizendo aqui, que elas possuem o mesmo volume. Então, o VA terá que ser igual ao VB. Bem, vamos lá então. Volume do cilindro A, VA, seria π vezes o seu raio, vou indicar aqui por RA ao quadrado, multiplicado pela sua altura, que é HA. Tá? Só que o raio do VA, né, que é o que está dizendo aí, vai medir R. Então, VA será π vezes R ao quadrado, que multiplica a sua altura, que é HA. Vamos lá para o tanque B, né? Vou fazer de uma outra cor aqui do B. O VB, seu volume, π
que multiplica o seu raio ao quadrado, então RB ao quadrado, multiplicado pela sua altura. Só que aqui no exercício está dizendo que o HB é 25% do HA. Olha, o que é 25%? 25% seria a fração 25 sobre 100. 25 sobre 100 corresponde a 1/4, tá? Então, o HB seria 1/4 do HA. Então, finalizando aqui o VB, multiplicado por 1/4 de HA, tá? Olha, galera, agora, igualando os dois volumes, eu vou chegar, né, como o VA tem que ser igual ao VB, igualando os dois volumes, eu chego no raio RB, que é o que está pedindo o nosso exercício aí, tá? Bem, o VA, π vezes R ao quadrado, que multiplica HA, igual ao VB, que é π, que multiplica RB ao quadrado, vezes 1/4 de HA, tá? Vamos ver o que dá para a gente ir simplificando aqui, olha, o π à esquerda, π à direita, HA à esquerda, HA à direita, aí os dois multiplicando, simplificou, e passa aqui o 4, tá? Multiplicando o R2, né? Então vai ficar RB ao quadrado igual a 4R2, né? Correto? Então RB ao quadrado igual a 4R2. R ao quadrado, não é R2, desculpe, R ao quadrado. Extrai agora a raiz quadrada, RB seria igual a raiz quadrada de 4R ao quadrado, não R2, 4R ao quadrado, tá? Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de R ao quadrado é R. Então vai dar 2R, tá? O raio, então, se encontra aqui na alternativa B de bom, B de bola aí. Ok? Então, mais uma questão de geometria espacial envolvendo, né, volume de sólidos geométrico, neste caso, volume de cilindro. Galera, olha, tem aí no meu canal no YouTube, tá? Playlists sobre prismas completíssimas, sobre cilindros, sobre cones, sobre esferas, tá? Sobre poliedros regulares. Então tem uma gama enorme aí de playlists envolvendo sólidos geométricos aí no meu canal no YouTube. Show? Vamos lá então para a questão 18. Ó. Ok? Bem, aqui na questão 18, no período de fim de ano, um síndico de um condomínio resolveu colocar um poste, uma iluminação natalina em formato de cone, lembrando uma árvore de Natal, conforme as figuras 1 e 2. Então estão aqui as figuras. Observe que essa árvore está com formato de cone, né? A árvore deverá ser feita colocando-se mangueiras de iluminação consideradas segmentos de retas de mesmo comprimento a partir de um ponto situado a 3 metros de altura lá. Então, tem um ponto aqui situado a 3 metros de altura, eu vou colocar 20 mangueiras aqui, esticando aqui em torno deste ponto de altura, no poste até um ponto de uma circunferência de fixação no chão, de tal forma que esta fica dividido em 20 arcos iguais. Então, olha, o que eu vou colocar aqui? 20 mangueiras em torno desse círculo aqui, tá? Todas de mesmo comprimento. Então, todas essas linhas aqui vão ter mesmo comprimento. São 20. Ok? O poste está fixado no ponto C, centro da circunferência, perpendicularmente ao plano do chão.
Para economizar, ele utilizará mangueiras de iluminação aproveitada de anos anteriores, que juntas totalizaram pouco mais de 100 metros de comprimento, dos quais ele deve decidir usar exatamente 100 metros e deixar o restante como reserva. Para que ele atinja o seu objetivo, o raio em metros da circunferência deve ser... Olha, gente, então aqui eu tenho na figura um cone reto, tá? Essas mangueiras que ele vai dividir, vai representar aqui para a gente, né? Olha, eu vou traçar aqui, eu vou por uma só, porque todas têm mesmo comprimento. É o que nós chamamos da geratriz do nosso cone, porque a figura formou um cone, tá? O que está em verde. E o que está em vermelho é o raio do nosso cone, que é o raio da circunferência que eu quero saber. Então aqui mede R. O segmento em verde é a geratriz. E aqui nós temos a altura do nosso poste, tá? Que mede 3 metros. No cone reto, nós temos que saber essa relação, é importantíssimo. Olha, a altura do cone reto, o raio da base e a sua geratriz, esses três segmentos formam um triângulo retângulo. E dá para saber o valor do G. Por quê? O G representa as mangueiras. São 20 mangueiras aqui, tá? Eu vou usar quantos metros? 100 metros, só que essas 20 mangueiras, todas terão a mesma medida. Então, eu vou pegar os 100 metros, que é o que eu tenho para fazer aí, tá? As mangueiras de iluminação. Vou dividir por 20, porque vou colocar em torno aí 20 mangueiras. Então, cada uma vai ter 5 metros. Então, a geratriz aqui vai medir 5 metros. Ó. Então, agora é só aplicar aqui o teorema de Pitágoras neste nosso triângulo retângulo formado aqui dentro do cone, né? Tá? Então, olha lá, Rzinho ao quadrado, que seria o raio, R ao quadrado, mais 3 ao quadrado, né? Lá, o R e o 3 são os catetos daquele triângulo retângulo, igual ao G ao quadrado, que é o 5 ao quadrado, tá? Então, que relação que eu tirei aqui, ó? Teorema de Pitágoras. A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, um cateto mede R, R ao quadrado mais 3 ao quadrado, igual a 5 ao quadrado, que seria a hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Matamos o nosso exercício aí, então, né? R ao quadrado mais 9, igual a 25. O 9 está somando, passa a subir traindo. R ao quadrado igual a 16. Extrai a raiz quadrada, né? R igual a 4. 4 metros. Então, tá aí o raio da base para a finalidade aí do nosso serviço, né? Serviço que será realizado aí. Então, esse raio tem que medir 4 metros para que o objetivo seja atingido aí, né? Alternativa A de Amora. Beleza? Então tá aí, mais um exercício envolvendo, né, aí sólidos geométricos, no caso, o cone. Lembrando, tem playlist sobre cones aí no meu canal. Vamos lá para a questão 19. Bem, vamos lá para a questão 19. Um clube deseja produzir miniaturas em escala do troféu que ganhou no último campeonato. O troféu está representado na figura 1. Então tá aqui o troféu. E é composto por uma base em formato de um paralelepípedo reto retângulo de madeira, sobre o qual estão fixadas 3 hastes verticais que sustentam uma esfera de 30 centímetros de diâmetro, que fica centralizada sobre a base da madeira. O troféu tem 100 centímetros de altura, incluindo a base. Então, deixa eu só marcar essa altura aqui na figura do troféu. Aqui é a medida original do troféu, não é a miniatura. Então, essa altura aqui, 100 centímetros, tá? Incluindo a base aqui. A miniatura desse troféu deverá ser instalada no interior
de uma caixa de vidro em formato de paralelepípedo reto retângulo, cujas dimensões internas de sua base estão indicadas na figura 2. Então eu vou fazer a miniatura deste troféu para colocar dentro dessa caixa aqui, ó. Tá? Olha, como eu vou estar fazendo miniatura, a miniatura e o troféu original são sólidos semelhantes, tá? Então vamos lá. Tá aqui as dimensões, de modo que a base do troféu seja colocada na base da caixa, distante das paredes laterais da caixa de vidro, em pelo menos 1 centímetro. Então, olha, eu vou ter que encaixar a miniatura aqui dentro, tá? Dessa caixa. E a base da nossa miniatura vai ter que estar afastada. Aqui, ó, ela vai ter que estar afastada 1 centímetro das laterais. Como a base do troféu é um quadrado, a base da miniatura também vai ter que ser um quadrado. Por quê? Porque são sólidos semelhantes. Eu teria um sólido maior e eu vou fazer uma miniatura. Então, são sólidos semelhantes. Olha, então a base da miniatura, como ela vai ter que estar afastada 1 centímetro das laterais. Aqui, a lateral da caixa tem 8 centímetros, eu vou tirar um de cada lado. Então, a base da miniatura aqui vai ter que ter 6. E vai ter que ser um quadrado. Por quê? Porque a base do troféu também é um quadrado, olha lá. Tá? Então, daqui, olha, como eu vou tirar 1 centímetro de cada lado, porque é o que está dizendo o exercício, olha lá. Vai ter que estar afastado pelo menos 1 centímetro. Eu afastei 1 e 1 aqui, tá? Ao fazer esse afastamento, eu vou tirar aqui da menor medida, do 8, que é para poder encaixar aqui dentro. Então, eu tirei um de cada lado, a base vai ter 6. Agora, o que eu observo no troféu original? Né? No troféu original, a medida das arestas da base é 50 e a altura é 100. Então, observa que a altura do troféu original é o dobro da altura do troféu, né? Tá? Então, a aresta da base do troféu original é a metade da altura do troféu original. Ou a altura do troféu original é o dobro da aresta da base. Bem, como são sólidos semelhantes, a altura do nosso troféu aqui também vai ter que ser o dobro da aresta da base da miniatura. Olha, nós acabamos de ver que a altura vai ter que ter 6. A altura não. A aresta da base da miniatura. Aqui, ó. A aresta da base da miniatura vai ter que ter 6. Então, a altura do troféu aqui da miniatura, essa altura, vai ter que ser o dobro. Então, essa altura aqui vai ter que medir 12 centímetros. Tá? A altura da miniatura. Bem, continuando aqui. Só que deve haver uma distância de exatos 2 centímetros entre o topo da esfera e a tampa da caixa. Nessas condições, deseja-se fazer a maior miniatura possível. A medida da altura em centímetros dessa caixa de vidro deverá ser igual. Olha, se a altura do troféu vai ter que ser 12 e vai ter que ter um afastamento aqui do tampo da caixa de 2 centímetros, olha, vai ter que ter um afastamento aqui de 2 centímetros. Então, a altura do tampo seria 12 mais 2, 14 centímetros. Tá? Então, tá aí a solução, né, do nosso exercício 19. Tá? Resposta alternativa B. De bom, B de bola. Galera, lembrando que se eu vou fazer uma miniatura a partir de um sólido, eu vou ter sólidos semelhantes. Terão que ter as mesmas proporções. Ok? Tá? Então, também mais um exercício envolvendo aí a geometria espacial. Né? Aí já seria um exercício com um nível médio. Show? Então, vamos lá para o nosso último exercício dessa aula, a questão 20. Olha o que ela está dizendo aqui. Uma das 7 maravilhas do mundo
moderno é o Templo de Kukulcán, localizado na cidade de Chichén Itzá, no México. Geometricamente, esse templo pode ser representado por um tronco de pirâmide de base quadrada. A quantidade de cada tipo de figura plana que formam este tronco de pirâmide são 2 quadrados, 4 retângulos. Então eu quero saber, olha, vou fazer o desenho de um tronco de pirâmide aqui, né? Então olha bem, base quadrada. Então o tronco de pirâmide seria cortar uma pirâmide e ficar com a parte de baixo da pirâmide. Vamos desenhando aqui o tronco. Tem um ponto aqui só para ter como base. Já vou apagar aqui. Estaria aqui o nosso tronco de pirâmide. Olha. Tá? Como a base é um quadrado, então, olha, a base inferior, né, é um quadrado, a base superior também é um quadrado, tá? As bases formam mesmas figuras em tronco de pirâmide. E o contorno? Então, eu teria 2 quadrados e de contorno, eu teria trapézios, olha, tá? São 4 trapézios de contorno. Olha, como a base aqui é um quadrado, base inferior um quadrado, base superior um outro quadrado, então eu já teria 2 quadrados e 4 trapézios isósceles, tá? A resposta aqui se encontra na alternativa 2 quadrados e 4 trapézios isósceles. Alternativa C, tá? Olha, gente, esse exercício, ele deveria aí, no Enem essa questão não foi anulada, né? Mas deveria falar num tronco de pirâmide irregular, né? Para poder se encaixar essa alternativa aí, beleza? Então tá aí, galera. Aqui eu estou encerrando, tá? Essa nossa 4ª aula, né? Da playlist Revisão Final para o Enem 2021, né? Então observa aí que só nessa aula aí nós trabalhamos bastante com a geometria espacial. Essa prova foi bastante carregada com exercícios de geometria espacial. Falou? Qualquer dúvida em algum dos exercícios trabalhados nessa aula, por favor, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal, tá? E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Logo, logo, eu já estarei lançando a 5ª aula de um total de 9 aulas dessa nossa playlist, ok? Se inscreva para receber notificações. E não esqueça de dar um positivo aí no meu canal. Vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer. Show? Galera, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!